profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário de Nossa Senhora Aparecida, do Beato Donizete, nessa manhã, dia em que celebramos Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja, vocês tambauenses, romeiros peregrinos, quem nos acompanha pela 107 FM, pelas mídias do santuário, abraço nossos ministros da Sagrada Eucaristia, nossa equipe de liturgia, o Cleiton Reis cantando, o Fernando cuidando do som, o Guilherme não veio hoje, e cuidando da transmissão. Obrigado, Fernando, pelo seu carinho, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Deus abençoe você por essa dedicação. Hoje celebramos Santo Ambrósio, bispo de Milão, doutor da igreja, que vivia em Roma e era um jovem de uma grande capacidade, estudado, bem formado, gostava de administração. O imperador romano o escolhe para ser o governador do norte da Itália, cuja capital do norte, na época, no século IV, era Milão. Como hoje, Milão, uma cidade linda, maravilhosa, gigante, lá do norte da Itália. Pela capacidade daquele jovem chamado Ambrósio, o imperador, porque era o Império Romano, o convida, o contrata. Você vai ser o governador do norte, você vai se mudar para Milão e lá você vai cuidar da administração de toda a região do norte da Itália. E ele começa o seu trabalho lá de uma forma incrível, como um político, como um administrador da coisa pública, das pessoas, muito amigo do bispo de Milão, uma pessoa que tinha aquela capacidade de dialogar, de trabalhar em conjunto, a política com a religião, no sentido de uma harmonia do bem comum, não o político que quer trabalhar sozinho. Tem político que é assim, né? Seja prefeito, governador, presidente, vereador. Tem gente que trabalha sozinho, não quer saber da opinião de outras pessoas, de padres, de bispos, de leigos de comunidade. Eu sou muito capaz, eu faço sozinho, não preciso do palpite de padre nenhum. Ambrósio não, ele era aquele que congregava, aquele que vivia em comunhão, mesmo não sendo batizado ainda, mesmo não sendo da igreja católica, lá em Milão, porque ele ocupava o cargo de maior poder, ele vivia no diálogo e vivia na comunhão com toda a comunidade cristã. O bispo de Milão faleceu, e naquele tempo, no século IV, era o povo quem escolhia o novo bispo. Hoje é diferente, hoje é uma nova maneira.
Hoje pela manhã tivemos a notícia de Roma da aceitação do pedido de renúncia do nosso bispo Dom Cabral. Dom Cabral está limitado na saúde, ele pediu ao Papa renúncia do cargo de bispo. E nessa manhã o Papa Francisco aceitou, publicou, e agora nós temos um administrador apostólico, o arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva. A partir de hoje vai cuidar da nossa diocese até o Papa eleger outro bispo para nós. Passamos por isso recentemente. Dom Cabral ficou 1 ano e um pouquinho. Agora Dom Moacir, arcebispo de Ribeirão, vai cuidar da gente, nos pastorear, até que a igreja e o Papa Francisco escolha um novo bispo para nós. Hoje tem todo um trabalho que é feito no sentido de Roma até chegar em São João da Boa Vista, mas no tempo de Santo Ambrósio era o povo que escolhia. Morreu o bispo, foi sepultado na Catedral de Milão, a comunidade cristã se reuniu em oração ao Espírito Santo para escolher o novo bispo da Catedral de Milão. E de uma forma gentil, generosa, amigável, conciliadora, Ambrósio, governador, foi lá na Catedral de Milão para poder participar da reunião. Ele não era nem batizado, não era católico, mas com muito carinho e respeito ele foi lá participar, acompanhar, porque ele era o governador de tudo. O que acontece nessa reunião? Tem aquele ali, tem aquele ali, tem aquele ali candidato, aquela pessoa é muito boa, aquele ali é muito bom. O povo olhou para Ambrósio. Ele vai ser o bispo. Ele é muito bom. Ele nos governa com muito carinho, com muito amor, como um pastor firme, de uma sabedoria incrível, de um conhecimento, de um preparo. Ele é muito bom. Vamos escolher Ambrósio, o governador aqui da região, para ser o nosso bispo. Ele vai ser o governador e também o nosso pastor. Santo Ambrósio regalou 2 olhão desse jeito, que ele foi lá para participar da cerimônia, da escolha do bispo, e de repente o povo o aclama: não queremos o senhor governador como nosso bispo. Aí ele falou assim: gente, mas eu não sou batizado, eu ainda não sou cristão batizado, eu tenho fé em Jesus. Naquele tempo se batizava depois de um catecumenato, numa idade mais jovem, não batizava tanto criança, numa idade mais adulta. Então ele não era batizado ainda, apesar de ter muita fé e muito carinho por todos. Ele falou assim: olha, eu vou pensar, eu não posso dar resposta agora. Mas a comunidade ia lá no palácio dele, na casa dele, durante 7 dias, fizeram vigília, lá na porta da casa de Ambrósio. Ambrósio, aceite ser o nosso bispo, aceite. 1 dia, 2 dias rezando, vigília, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º dia, Santo Ambrósio falou: não tem jeito com vocês. Vocês são de muita fé, de perseverança e insistência. Eu aceito. Aí ele foi batizado, ordenado sacerdote e ordenado consagrado bispo de Milão. E aí ele cuidava do governo administrativo da região e do governo da igreja, fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho exemplar, como pastor daquela gente, cuidando da administração, cuidando da evangelização, de um modo especial da liturgia. A gente fala até uma liturgia ambrosiana, o zelo, o carinho, o amor e a pregação. Ele é doutor da igreja, seus escritos, suas cartas, seus textos, e como ele pregava a palavra de Deus, tocava o coração de todo mundo. Era um exímio pregador da palavra de Deus, e ele é responsável por uma cena maravilhosa da história da igreja. Lá em Milão, morava um jovem chamado Agostinho, que estudava filosofia, estudava teologia, mas não era cristão. A mãe dele chamava-se Mônica, muito católica, insistia com ele: Agostinho,
seja batizado, meu filho, dê esse gosto para mim. Pare dessa vida desenfreada que você vive, Agostinho. Você é tão capacitado, um menino tão bom, e vive nesse pecado, Agostinho. Saia dessa vida, meu filho, se converta a Jesus. E Santo Agostinho falava o que para a mãe, Santa Mônica? Eu gosto de estudar, eu gosto de retórica, eu gosto de filosofia. Mãe, posso contar um segredo para a senhora? E aí Santa Mônica falou, pode. Eu vou na missa, lá na catedral, lá na igreja, lá em Milão, aqui onde é de Santo Ambrósio. Eu vou lá na missa. Aí Santa Mônica falou, nossa, que beleza, você está indo na missa? Meu Deus, até que enfim você está indo na missa, você aceitou Jesus. E Agostinho falou, mãe, nada disso, não vem com esse negócio de religião para o meu lado não. Eu vou lá para ver como o bispo Ambrósio prega. Eu adoro ver ele pregar. Como Ambrósio tem uma capacidade incrível, uma retórica, uma profundidade, uma técnica. E a senhora é muito de fé, parece que o Espírito Santo toma conta dele mesmo na hora. Mas enquanto retórica, técnica de pregação, nunca vi ninguém igual. Então, mãe, eu vou lá na missa, não é porque eu tenho fé não, é para ver Ambrósio pregar e anotar como ele faz, como ele começa, o exemplo que ele dá, como ele termina. Aí Santa Mônica ficou triste, nós só achava que o meu filho estava se convertendo. Ele vai lá ver o Dom Ambrósio, que era o bispo, pregar, só para anotar a técnica de retórica que ele usa. Mas o Espírito Santo é maravilhoso. Numa das missas estava Agostinho lá, com o seu caderninho, seu lápis, anotando a maneira que Santo Ambrósio pregava. E o Espírito Santo veio, fecundou o coração dele, e ele se converte. Por causa de Santo Ambrósio, por causa da pregação daquele bispo e doutor da igreja. O Espírito Santo vem como uma flecha, atinge o coração daquele jovem. No final da missa ele vai lá, Dom Ambrósio, eu quero pedir perdão. Dom Ambrósio, eu quero ser cristão. Dom Ambrósio, não era Santo Ambrósio ainda, Dom Ambrósio, o senhor me batiza? O senhor me batiza? Eu quero ser um cristão. Tem a pia batismal lá na Catedral de Milão. Deus me deu a graça de uma peregrinação ao norte da Itália, de conhecer a Catedral de Milão e a pia batismal, onde Dom Ambrósio batizou o jovem Agostinho. Tem lá a pia batismal, o bispo Ambrósio, batizando aquele jovem Agostinho. Aquele bispo se torna santo e doutor da igreja. E aquele jovem Agostinho, santo e doutor da igreja, considerado o maior de todos do primeiro milênio do cristianismo, graças a Santo Ambrósio, cuja memória celebramos hoje. Santo Ambrósio viveu o Evangelho de São Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é blá blá blá, não é blá blá blá, não é falação, pregação e vivência da palavra. Isso serve para mim, isso serve para todas as pessoas, isso também para você. Não adianta você dizer eu sou católico, apostólico, romano, devoto de Nossa Senhora Aparecida, devoto do Padre Donizete, falar e não viver nada, não praticar nada. O mundo está cansado de pessoas que falam e não fazem nada, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas o que põe em prática, quem põe em prática a palavra de Deus, sobretudo as coisas mais simples, respeito, amor, misericórdia, carinho, acolhida, alegria, partilha,
fraternidade, solidariedade, esperança, apoio a quem está precisando, uma visita para uma pessoa que está doente, o cumprimento, bom dia, Deus abençoe você hoje, bom dia, tudo bem com você? Que Deus lhe abençoe. Não precisa ser coisa tão grande, tão extraordinária, mas é a palavra de Deus fecundando o nosso coração e essa palavra sendo traduzida em gestos concretos, simples, um sorriso, um abraço, um conselho, saber ouvir. Meu Deus, quantas coisas boas a gente pode fazer. Não é só dizer, eu te louvo, Jesus, obrigado, Jesus, como eu faço aqui no final da homilia, vou fazer agora, por esse sol que está iluminando, pela chuva que caiu, pelo pão com manteiga que eu comi, pelo café que eu coei agora há pouco, porque a nossa secretária está de férias. Obrigado, Jesus, pelo vento. Obrigado, Jesus, pelas flores. Aí eu saio aqui do altar, vem uma pessoa, estende a mão para mim, e eu viro as costas e saio reto. Tem compromisso. Nossa, hoje o Papa aceitou a renúncia do bispo, eu tenho que sair rapidinho. Padre, o senhor pode me dar uma bênção? Vem amanhã, porque agora estou saindo porque o bispo renunciou. Padre, mas eu não moro aqui, eu moro lá no Tocantins, estou de passagem, eu não vou ficar aqui hoje. Ah, meu amigo, eu não tenho culpa de você ter nascido no Tocantins, já estou saindo correndo, você fica aí. Irmã Vânia, atende aí para mim. Dá a benção, joga água benta nele. Puxa vida, acabei de falar aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas quem constrói a casa sobre a rocha. Aí eu saio daqui, vem uma pessoa, Padre, o senhor me dá uma bênção? Ah, não posso, não tenho tempo. Irmã Vânia, quebra o meu galho aí que eu já estou vazando. Não adiantou nada eu falar aqui de Santo Ambrósio, doutor da igreja, Santo Agostinho, se depois eu não faço o mínimo, tudo não dá para fazer, mas existe aquilo que é possível. Dar atenção, acolher, confessar, ajudar. Se a gente não pode, aí a gente delega. Irmã, ajuda. Eliane, dá uma força aqui, Cleiton. Até que eu vou ali no banheiro que eu estou apertado, eu tenho que ir no banheiro que eu estou apertado, Cleiton. Canta uma música para a pessoa aí, vai cantando aí, sou caipira, alguma coisa aí. Até eu chegar, eu vou ali no banheiro, já estou voltando. Vai cantando para a pessoa que eu estou chegando. Você tem aqui a equipe. Wilson, pega um cafezinho lá para a pessoa, por favor, pega um cafezinho, vai conversando com ela, que eu estou indo ali, estou apertado para ir no banheiro, já estou voltando. Quer dizer, situações acontecem que você tem uma equipe para ajudar, mas nunca só falar e fugir dos compromissos. Estou falando esse exemplo aqui, mas para você também, que é cristão e tem seus compromissos. Vamos nesse dia louvar e agradecer por essa história tão linda de Santo Ambrósio. Não sei se você conhecia a vida de Santo Ambrósio. Aqui a gente sempre traz um pouquinho da história do santo para ver a importância dele. Um governador que foi lá na escolha do novo bispo e acabou sendo escolhido. Relutou 7 dias e o povo lá com ele, aceita, aceita, e ele aceita. Se transforma num bispo doutor da igreja, santo, e ainda batizou um outro santo, que se tornaria doutor da igreja, Santo Agostinho, que ia lá, não pela fé na igreja, mas para ouvir aquele homem de Deus, Ambrósio, mas que um dia teve o coração fecundado pelo Espírito Santo. Eu imagino a alegria de Dom Ambrósio naquela pia batismal, jogando água na cabeça do jovem Agostinho. Santo Ambrósio nem imaginaria que aquele jovem se tornaria Santo Agostinho. Imagine ele com a jarra. Agostinho, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E Santo Agostinho, amém. Começava ali uma história maravilhosa que ultrapassa os séculos e os milênios. Na simplicidade de Deus,
as maravilhas acontecendo. 2 santos e 2 doutores da igreja, juntos na pia batismal, sem saber disso, que seriam Ambrósio, bispo, jamais imaginaria que seria canonizado e receberia o título de doutor. E Santo Agostinho, jamais imaginaria que seria um santo e doutor da igreja. Deus faz das coisas pequenas coisas grandiosas quando nós construímos a nossa vida não na areia. Vem a chuva, a tempestade derruba a casa, mas Deus faz maravilhas a partir de coisas pequenas. Quando nós edificamos a nossa vida sobre a rocha, vamos hoje edificar a nossa casa sobre a rocha. Virão chuvas, ventos e tempestades, a casa não vai cair, construída sobre a rocha. Como Santo Ambrósio, vamos dizer: sim, Jesus, conta comigo. E como Santo Ambrósio, vamos anunciar a palavra de Deus. Tem muitos agostinhos na nossa comunidade, muitos agostinhos que visitam esse santuário, pessoas de muitos dons, pessoas de muitos talentos, e que a partir da gente, da palavra ou de um gesto simples, vai ter o coração fecundado pelo Espírito Santo. Muitos vêm aqui, às vezes sem fé, como Santo Agostinho, mas a partir da gente, o Espírito Santo penetra profundamente, e aquela pessoa caminha e se torna até um santo. Santo não é aquele só que a igreja reconhece, mas é o que vive na graça de Deus, e depois que parte está lá no céu intercedendo por nós. Obrigado, Jesus, por esse dia tão bonito de Santo Ambrósio. Obrigado pelo sim dele. Ele era o governador daquela região norte, tinha tantas preocupações e tantos compromissos, mas o povo o escolheu como bispo e ele aceitou, mesmo nem batizado sendo ainda, e conseguiu governar politicamente, e conseguiu governar eclesialmente aquele povo de Deus. Obrigado, Jesus, pela vida de Santo Ambrósio, especialmente por suas mãos, que batizaram o jovem Agostinho. Obrigado pela nossa vida, obrigado por tantas graças que nós recebemos da sua bondade. Obrigado por Dom Cabral, nosso bispo, que passa a ser agora bispo emérito de São João da Boa Vista. Ele que ficou pouco tempo conosco, apenas 1 ano, Jesus, mas fez um excelente trabalho de evangelização, sempre esteve aqui nesse santuário com a gente, nos dando apoio. E eu me lembro na novena de Nossa Senhora Aparecida, do ano passado, Dom Cabral já estava eleito nosso bispo, mas não tinha tomado posse ainda. Padre Paulo, nosso reitor, o convidou para pregar um dia da novena da Aparecida. E ele veio, lá de Almenara para cá, ia tomar posse em novembro, era outubro do ano passado. E na homilia, Jesus, aqui onde eu estou, ele disse: eu fui eleito bispo dessa diocese, vou tomar posse no mês que vem. O primeiro lugar que eu estou celebrando nessa diocese é aqui nesse santuário tão bonito de Tambaú. Nem tomei posse ainda, mas fui convidado para estar aqui, nesse lindo santuário. Aí a frase que Dom Cabral disse, que eu anotei: antes de ser acolhido pelos padres, pelas religiosas, pelos leigos, pelas paróquias, antes de conhecer lá ainda as coisas dessa diocese que eu vou pastorear, eu fui acolhido pelo Padre Donizete.
Eu anotei, está lá na minha agenda. Dom Cabral disse essa frase. Não tomei posse como bispo ainda da diocese. O primeiro lugar que eu estou celebrando é aqui em Tambaú. O padre Donizete abriu as portas da diocese para mim. Essa é a frase que ele disse. O padre Donizete abriu as portas da diocese para mim e me acolheu. Que lindo, que bênção. Depois ele descobriu o câncer, fez o tratamento, se recuperou, está bem, mas agora não está mais em condições de estar à frente de tantas atividades. Mas nesse ano aprendemos muito com ele. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida de Dom Moacir Silva, que agora, a partir de hoje, é o nosso administrador apostólico. E agora, Jesus, como o povo lá de Milão, com o falecimento do bispo, aquele povo que se colocou em oração, nós aqui estaremos em oração, todos os dias, até que seja eleito o 7º bispo da nossa diocese. A gente não sabe quem é, mas cremos, Jesus, que você vai preparar com todo o amor aquele que vai ser o nosso novo pastor. Obrigado, Jesus, glorificado seja o seu nome, hoje e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja, devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Adiutori nostri nomine Domini, Domine che salve orazione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus versa tantas creaturas vista, presmo legem, et voluntatem tua, Deus omniscitia ser Cristo sobre nosso. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Santo, descende vós, morete semper. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Padre Donizete. Viva o beato Donizete! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Santo Ambrósio! Viva! E viva Jesus, o bom pastor! Viva! O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.